dando continuidade aqui, né, em Malaquias, capítulo 3, né? A segunda parte aqui do estudo, Malaquias, capítulo 3, né? Versículo 6, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó. Roubando a Deus, né? O título aqui diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Pai querido, Deus amado, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensinamento, obrigado, meu Pai, por não mudar. O Senhor não muda. Porque se o Senhor mudasse, Pai, nós já estava na sepultura. Se o Senhor mudasse, nós já estava morto, fulminado, no inferno. Mas, meu Deus, pela aliança que tu fizeste a Jacó, o Senhor, meu Deus, ainda cumpre o teu estatuto, a tua aliança que tu fizeste com Abraão, Isaque e Jacó, e que tu fizeste por intermédio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, por tudo, pelo teu Espírito, pela paciência do teu Espírito conosco. Muito obrigado pela entrega do teu Filho a cada um de nós, em nome de Jesus. Nos ajude a aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então pega aí a tua caneta, pega aí a tua Bíblia, pega aí a tua agenda, teu caderno, vamos estudar, né, o livro de Malaquias. Se você está gostando aí desse conteúdo, se inscreve, você que não é inscrito, compartilha aí para alguém que precisa, né, desse ensinamento, tá? Comenta aí, galera, comenta. Todos os vídeos que eu posto, vocês não comentem. 50 pessoas visualizou, 100 pessoas visualizou, tantas pessoas visualizou, e não tem coragem de comentar, botar um amém, glória a Deus, aleluia. Rapaz, mas sela essa palavra. Se essa palavra está te tocando, sela com amém, sela com glória a Deus. A pessoa tem até preguiça de digitar misericórdia, viu, de tua vida, viu, meu amigo? Misericórdia de tu, viu, minha amiga? Tem até preguiça de colocar um amém, que assim seja, que se cumpra na minha vida essa palavra, esse conserto, essa transformação. Você não tem nem coragem de comentar, rapaz. Misericórdia de tua vida, viu? Até para compartilhar tem preguiça, misericórdia. Esse espírito vai cair por terra hoje, viu? Que o anjo do Senhor vai ir até esse teu lado aí com a espada de fogo e meta a espada na cabeça desse espírito do inferno que te coloca preguiça, rapaz. Então aqui, Malaquias capítulo 6, capítulo 3, capítulo 3, versículo 6... diz: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Então você vê aqui Deus trazendo uma convocação. Voltem para mim, que vocês se desviaram desde os antepassados de vocês.
Deus, eles perguntaram, como assim voltar para o Senhor? Como assim se nós vamos para o culto? Como assim se nós vamos dia de culto, dia de festa, nós vamos? Nós estamos na igreja, nós estamos te adorando. Como assim voltar? Voltar como para o Senhor se nós já estamos na tua presença? Então observe que Deus está falando uma questão aqui, ó. Olha, presta atenção. Desde o tempo dos seus antepassados, versículo 7, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Então, que decreto? Que Deus está dizendo que a pessoa, que o povo dele se desviou do decreto. Deus deu um decreto, Deus deu uma ordem, Deus deu um mandamento e desobedeceram, desviaram e não obedeceram. Ok? Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, observe. Deus está dizendo que quando você desobedece o mandamento dele, a ordem dele, o decreto dele, quando você se desvia do decreto, Deus se desvia de você. Quando você desobedece o mandamento, Deus se afasta de você. Ok? Presta atenção. Por isso que quando Deus está convocando eles para voltarem a obedecer, para voltarem, né, a cumprir o decreto, para voltarem, né, a vir para o Senhor, eles questionam, mas vocês perguntam, como voltaremos? Como assim? Se nós estamos no culto, se nós estamos servindo o Senhor, se nós estamos nas festas, como assim? Nós não estamos desviados do teu caminho, não, porque nós estamos na tua presença, te buscando, te adorando, não estamos perdendo os cultos. Como assim? Não entendeu? Aí Deus vai responder, né, detalhadamente a partir do versículo 8. Vocês estão debaixo de grande maldição, olha aí. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Observe que toda a nação se tornaram, né, roubadores. E quando essa palavra, né, fala de roubar, muitos se dói, né? Da onde é que se está escrito? Está escrito. Para de marmota, porque desde o capítulo 3 e do primeiro versículo está falando sobre as profecias do Messias. E quando o Messias vier, tudo isso aqui tem que se cumprir no tempo da graça também. As ofertas, os dízimos, primícias têm que se voltar para o Senhor Jesus. Ok? Desde a profecia do primeiro versículo do capítulo 3, Deus está falando que quando o Messias, quando Jesus entrar num templo que somos nós, temos que trazer a oferta, porque o Senhor vem para nos purificar, nos consertar, para nós trazer de volta as ofertas do Senhor, os dízimos do Senhor, as primícias do Senhor. E muitos estão dentro da igreja desviados dos mandamentos. Porque o dízimo é um mandamento. Ok? É um mandamento, os dízimos, primícias, ofertas. Ok? A pessoa, ela tem que entender que ela tem um compromisso de honrar o Senhor, de ser fiel ao Senhor, independente do que aconteça. Primeiro lugar é o Senhor, é a fidelidade no Senhor. Então, Deus está falando
o seguinte, no versículo 9, ele diz que estão em maldição. Por quê? Porque estão roubando. Aí por quê? No 8, pode um homem roubar a Deus? Muitos dizem, não rouba a Deus, não rouba a Deus, não rouba a Deus. Então, quando você toca nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, você não está deixando de dar à igreja. Você não está deixando de dar, né, o pastor. Você está roubando o que é do Senhor. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pastor. Tem tudo a ver com Deus, com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Quando você não leva para a igreja, quando você não leva para a vida do pastor, que é para dar segundo a palavra, você não está negando o pastor, você não está negando a igreja, você está roubando de Deus. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me pergunta, como é que te roubamos? Ainda se faz de doido. Como assim, Senhor? Desde quando nós estamos te roubando? Desde quando? Se vai de menino. Como se não entende de nada. Hein? Como assim nós estamos te roubando? Como assim? Aí Deus responde, vocês ainda me perguntam no que estão me roubando? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Aí você pega e diz assim, né? As ofertas é voluntário, eu dou se eu quiser. Por que Malaquias está dizendo que quando eu não dou oferta, eu roubo? Eu sou obrigado a dar só o dízimo. Mas a oferta, o apóstolo Paulo disse que eu tenho que ser voluntário e eu dou só se eu quiser. E por que aqui no dízimos? Em Malaquias, Deus diz que nos dízimos a oferta tem que vir junto. Por que Deus está dizendo que estão roubando os dízimos e nas ofertas? Se a oferta é voluntária, como você interpreta, por causa de um versículo que o apóstolo Paulo ensinou, porque quando o apóstolo Paulo diz que a oferta é voluntária, não pode estipular valor, não pode estipular valor. Quando tu era da macumba, o diabo estipulava e tu tinha que dar o que ele te pedia, né? Aí agora, você vem com a cara cínica de dizer que as coisas de Deus agora não pode estipular valor. Se a palavra de Deus fala de porcentagens, você não pode dar menos. Está decretado. Se é 10%, é 10%. Se é 3%, é 3%. Ok? Se é oferta ossada, é oferta ossada. Se é oferta de justiça, é oferta de justiça. Ananias e Safira foram prometer de vender um terreno e quando vendeu, pegou a metade e combinou com a mulher. Nós não vamos dar o dinheiro todo, porque se nós der o dinheiro todo da propriedade, nós vamos ficar sem mantimento para comer. Então nós parte no meio o valor e aí nós leva só a metade. Aí Ananias vai entregar aos pés do apóstolo Pedro a metade. E Pedro pergunta, esse foi o valor total da propriedade, Ananias? Sim, foi o valor total, porque tu mentistes para o Espírito Santo. Se tu quisesse ficar com teu dinheiro, não precisaria tu prometer. Tu prometeu que ia vender para dar ao Senhor. E agora tu quis mentir, negociar com o Espírito Santo.
Porque quando tu promete, tu faz um voto. E quando tu não cumpre o voto, tu paga com a tua alma, está escrito. Por isso, como tu metistes para o Espírito Santo, eis aí nos teus pés os que vão te sepultar. Pum! Caiu para trás morto. Aí lá vem a Safira, a que apoiou o marido. Quantos casais aceitam enganar o Espírito Santo? Vamos aqui negociar, mulher. Ok? Se o nosso líder perguntar as coisas, nós temos que dizer assim, 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 assim. Se o nosso pastor perguntar, aí fica negociando, pensando eles que o Espírito Santo não está vendo tudo. Aí o apóstolo Pedro pergunta, Safira, esse era o valor total? Sim, apóstolo, era o valor total que nós vendemos. Foi? Tu também mentiu, né, para o Espírito Santo, né? Eis aí, ó, os que levaram o teu marido à sepultura já chegou aí nos teus pés para te levar também. Pum! Caiu morta. Literalmente morta. Você pode interpretar que terá uma morte espiritual. Não, aqui, se eu enganar a Deus, eu só vou ter uma morte espiritual. Eu não vou morrer como Ananias e Safira de uma vez. Fica brincando com o Espírito Santo. Fica blasfemando com o Espírito Santo, viu? Fica e me aguarde o resultado. Me aguarde o resultado. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Pode o homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando. E ainda me pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Muitos dão dízimo, muitos dão a primícia, não dão a oferta. Dão troco do pão, as moedinhas que sobrou do bombom, as moedinhas que sobrou do troco do pão, leva. Tá aqui, Senhor, a minha oferta. Aí quando sai, gasta R$50, R$80, R$30, R$20 de lanche. Num restaurante, numa lanchonete, numa saiteira. Quer enganar quem, irmão? Você quer enganar quem? Você quer mentir para quem? Papai da glória. Por causa de estar roubando os dízimos e oferta, é por esse motivo que estão debaixo de maldição. Porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Então a pessoa está vivendo a maldição e ela acha, não, eu estou dando dízimo, está dando oferta. Não, eu dou o dízimo e a primícia, mas não dou a oferta. Eu dou o dízimo e a oferta e não dou a primícia. Queridos, você pode dar o dízimo, mas se você estiver abrindo um portal de legalidade e pecado, os demônios vão te amarrar, lógico que vão te amarrar. Porque o princípio é você voltar para o caminho, o princípio é você ser consertado, o princípio do livro de Malaquias todinho é para você ser purificado, voltar para o caminho, viver uma vida reta, não ter nenhuma legalidade, não ter nenhum altar para Satanás, para que tudo que tu fizer, tu prospere. Se tu estiver em pecado, em alguma área, lógico que um abismo vai puxar outro abismo e a tua finanças vai ser afetada, mesmo você sendo fiel dizimista. Então, como é que Deus vai cumprir a palavra dele se tu está pecando em outra área? Tu pode trabalhar numa empresa fielmente, cumprir horário, cumprir hora extra, chegar cedo, sair tarde, manter o teu trabalho legalizado, fazer um trabalho de excelência. Agora,
todo dia tu rouba aquela empresa, leva algo da empresa. Não adianta tu fazer um trabalho excelente, não adianta tu chegar no horário, não adianta tu sair mais tarde do que todo mundo para deixar o trabalho e a empresa ali com as coisas, com resultado, né, feito ali, adiantado o trabalho, organizado o seu setor, né? Se você ainda rouba, então só porque você roubou, por mais que você cumpre bons princípios, é um bom funcionário em relação de chegar cedo, é um bom funcionário em relação de terminar o trabalho com excelência, é um bom funcionário de dar lucro para a empresa, é um bom funcionário de sair por último, é um bom funcionário quando a empresa precisa, você faz hora extra, mas você não tem caráter, porque fica roubando a empresa. Então você pode ter qualidades, mas se não tiver caráter, a empresa coloca você para fora. Só porque você não tem caráter. Se você cumpre princípios bíblicos e não tem caráter de viver uma vida santa, por causa da falta de caráter, tu ficará debaixo de maldição. Porque com Deus não se negocia, Deus não abençoa, querido, Deus não abençoa. Deus não abençoa aquele que negocia com pecado. Porque o propósito é Deus te purificar do teu pecado, trazer tu para os caminhos do Senhor, ter uma aliança com Deus, uma comunhão com o Eterno, um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, uma obediência com a palavra e as bênçãos é derramada. Mas se você cumpre uma parte e outra não, então como é que as bênçãos vai vir sobre a sua vida se tu está abrindo portal de legalidade para os demônios entrar em outras áreas? Você pode ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na primícia, mas em outra área adultera, mente, engana. Coração inflamado. Porque a própria Bíblia diz que se você dá oferta e tu tem aborrecimento contra alguém, tu tem raiva de alguém, do teu irmão, tu tem raiva do teu irmão, fala do teu irmão, critica o teu irmão, julga o teu irmão, difama o teu irmão, queima a imagem do teu irmão e etc. Deus diz que não sobe, não recebe as tuas ofertas. Então vai, conserta-te com teu irmão primeiro para eu receber tuas ofertas. Ou seja, tu pode estar dando as tuas ofertas. Tu pode estar cumprindo teus princípios. Mas se tu não se consertar com teu irmão, aquelas ofertas só estão no templo natural, na igreja, no terreno, não subiu no espiritual. Então, se você quer receber, se você quer viver uma prosperidade, então você tem que estar alinhado com a palavra. Se a palavra diz que não é para você ter raiva do teu irmão, eu não vou com a cara dela porque ela falou isso e isso. Falou bruta, falou ignorante comigo. Eu não quero saber dela, não vou falar com ela, não vou falar com ele. Aí fica fazendo bico. Vai viver debaixo de maldição, porque a Bíblia diz, se não perdoar o teu próximo, o Senhor não te perdoará. Então, como é que Deus vai te prosperar se tu é contra o teu irmão? Se tu vive difamando, pecando em hora, se prostituindo, cometendo pornografia, assistindo pornografia, fazendo coisas erradas, tirando as coisas da empresa. Se tu tirar uma liga da empresa, de alguém, do teu trabalho, sem pedir alguém, isso é roubo, legalidade. Então, por mais que tu cumpra princípio, tu tá abrindo portais em outras áreas que os demônios entram e bloqueiam as tuas bênçãos. Como é que Deus vai te abençoar? Aí fica culpando que as promessas não se cumprem, a palavra não se cumpre. Versículo 10. Tragam o dízimo
todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dando direito, olha, Deus está dando direito a quem é dizimista, fiel, quando leva o dízimo na casa de Deus, colocar Deus à prova. Pai, está aqui a tua palavra. Eu levei o meu dízimo à tua casa. A tua palavra diz que o Senhor vai amarrar os demônios. A tua palavra diz que o Senhor vai abrir as comportas dos céus e derramar as bênçãos sem medida. Se tu está vivendo uma vida consertada, se tu está andando nos caminhos retos, se tu está sendo fiel ao Senhor, tem comunhão com o Espírito Santo. De fato, tu não está cometendo pecado. Se tu reivindicar os teus direitos, Deus vai te honrar. Mas se tu está reivindicando e ainda tem pecado, meu amigo, vai se consertar primeiro. Porque quando se fala, tá, de reivindicar os direitos, se fala de corte, se fala de tribunal. Quando se fala de tribunal, se fala de juiz, se fala de um advogado, se fala de uma testemunha e se fala de um promotor. O promotor é acusador. O promotor vai estar te acusando ali direto. O promotor, ele jamais vai querer que o juiz julgue a tua causa ao teu favor. O promotor vai fazer de tudo para que o juiz negue a sua causa. Não julgue a sua causa. Não faça justiça à sua causa, porque o promotor vai te acusar de todos os erros que tu cometeu, que está cometendo. Quem é o promotor? O diabo. Então, para você entrar em um tribunal, você tem que estar com uma vida alinhada, porque os demônios vão achar erros, falhas, pecados em você. Por isso que você todos os dias tem que estar se arrependendo. Todos os dias você tem que estar pedindo perdão ao Senhor por algum aborrecimento com seu casamento. Se você tiver aborrecido com seu marido, a sua finança vai ser travada. A Bíblia diz que nem as orações do marido, da esposa vai subir o céu se a esposa está com ferida no coração com o marido. Se o marido está ferido com a esposa. Cara, você está brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, estude a palavra e obedeça a ela. Para de picuinho, para de besteira, para de meninice. Cumpra a palavra. Peça o caráter de Cristo. Se arrependa, rapaz. Esse batismo não serviu de nada, não. Então se batiza de novo. Ah, pastor, eu só tenho um batismo. Ou você se batizou, ou você tomou um banho. Porque se você não foi transformada como uma nova criatura, então você tem que se batizar de verdade e enterrar essa criatura, essa vergonha que está dentro de você. Aí fica botando culpa na palavra, que a palavra não se cumpre, os teus erros. Analisa os teus erros, analisa as tuas falhas. Analisa a briga no teu casamento. Analisa as discussões, as besteirazinhas. Besteirazinha no casamento, fica aborrecido, sem falar com teu cônjuge, sem honrar o teu cônjuge. Sorri para todo mundo, brinca com todo mundo, serve todo mundo, honra todo mundo. Aí fica aborrecido dentro de casa. Fica aborrecido dentro de casa. Por besteira. Se conserte primeiro, analisa a sua vida antes de reivindicar os seus direitos. Porque Deus não é menino, não. Deus é juiz. E o diabo não brinca, não. O diabo é promotor, acusador. Paciência, Jesus. Paciência com esse teu povo. Paciência com esse teu povo. 10. Traga o dízimo todo o depósito ao templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha aí. A vontade de Deus é abençoar a gente tanto, sabe? Não. A vontade de Deus é que as bênçãos não param. Mas não adianta achar que a prosperidade ela vem
Só através do dízimo, de primícias, de oferta, a prosperidade vem com a vida consertada. A prosperidade vem com a vida santa. A prosperidade vem com uma vida alinhada. A prosperidade vem com a vida purificada. Como é que eu estou servindo a Deus? Como é que eu estou me relacionando com o meu casamento, com meu cônjuge? Como é que eu estou me relacionando com meus filhos? Como é que eu estou me relacionando no meu trabalho, com meus irmãos na igreja? Como é que eu estou me relacionando com os meus irmãos, dos meus pais? Eu tenho um picuinho com meus irmãos. Eu tenho um ódio de alguma irmã, algum irmão. A palavra de Deus diz, irmão, que a falta de perdão, Deus não recebe oferta. A falta de perdão, Deus não recebe oferta. Então se conserte. Você acha que, eu perdoei fulano. A Bíblia diz, se tu acha que tem alguém contra ti, vá lá a ela e peça perdão. Não, mas foi ela que errou comigo. Não, Deus não manda ela vir. Deus manda você ir até ela. A Bíblia diz bem claro, se você percebe que tem alguém contra ti, vá até ela e peça perdão. Deus não está mandando, espere, se tem alguém contra ti, espere ela vir até tu e se arrepender. A Bíblia não fala isso, a Bíblia manda você ir até a pessoa, abrir o coração para ela e dizer, olha, eu achei você assim, indiferente, se você ficou chateado por alguma coisa que eu falei, se eu me expressei da forma errada, tá? Eu quero lhe pedir perdão aqui, amém? Eu quero consertar minha vida diante do Senhor, tá? E eu quero, só que o orgulho é tão grande, que a pessoa não tem humildade de ir até a outra porque ela acha que é humilhação. A humilhação foi o que Jesus fez por ti. A humilhação foi o que Jesus passou por ti. E ele foi fiel, se humilhou por ti. Aí o teu orgulho de Satanás, o orgulho de Satanás fez ele cair do céu. O orgulho foi o orgulho de Satanás que fez ele cair, porque ele queria ser o tal, o grande, o poderoso. Fez ele se transformar em um demônio. Por causa do orgulho, tu quer se transformar em uma alma atormentada a eternidade no inferno, porque não quer pedir perdão, porque para tu isso é humilhação. Para tu isso é humilhação. Humilhação é o que Jesus passou por ti, rapaz. Cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua cara. Passa óleo de peroba na tua cara de pau, rapaz. Não vou pedir perdão porque isso é humilhação. Se ela quiser que ela venha até a mim. Aí tu prefere ir pro inferno, é? Coisa fofa, é? Tu prefere viver uma vida amarrada, presa, porque não quer obedecer a palavra, é? Coisa fofa. A vontade de dar só na tua cara, coisa fofa. Versículo 11. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus promete que o fruto do teu trabalho, as tuas mãos, não será mais prejuízo, não terá prejuízo, tá? Porque o Senhor vai proteger, né? Vai proteger, mas você tem que estar alinhado. 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, observe que Deus está dizendo aqui a posição, te colocar lá no alto, te colocar uma posição tão grande, tão alta, que as nações te reconhecerá o teu nome. Olha aí a bênção do reconhecimento sobre a tua vida. É Deus te fazer uma pessoa, né, reconhecida pela nação. Entendeu?
Esses líderes, né, como René Terranova, esses líderes, né, que são reconhecidos pela nação inteira, porque Deus coloca lá em cima por causa dos princípios da honra. Então a bênção de Deus para nossas vidas é colocar nós lá em cima e fazer as nações reconhecer nós e dizer que nós somos benditos do Senhor. O 13, vocês têm dito palavras duras contra mim. Olha aí, observa aqui como é forte. Se as coisas não estão funcionando na sua vida, né? Eu dou dízimo, eu dou a primícia, eu dou a oferta, mas a minha vida está travada, a minha vida está isso. Vem cá. Se tu é fiel dizimista, se tu é fiel ofertante, se tu é fiel primiciador, tu ama as pessoas, ou tu fala das pessoas, tu fala mal delas, julga elas, aponta elas, critica elas, tu fica condenando as pessoas, tu fica olhando para as pessoas com olhares mal, a tua vida financeira vai ficar presa, rapaz. Porque a prosperidade não só está relacionada a ser fiel em dízimo, oferta, primícia. A prosperidade, ela está relacionada a um contexto completo. A prosperidade, né? Assim como a tua alma é próspera, que tu prospere em tudo. Então, para minha alma ser próspera, a minha alma tem que estar salva. Para minha alma estar salva, eu não tenho que ter picuinha com ninguém. Eu não tenho que ter picuinha com cunhado, com cunhada, com sogra, com sogro. Eu não tenho que estar com picuinha com o irmão, com a irmã. Eu não tenho que estar com picuinha com o marido, com a esposa, com o pastor, com o líder. Eu não tenho que estar com picuinha no trabalho, não. Para minha alma estar próspera, eu tenho que amar a todos como Cristo me amou, perdoar a todos como Cristo me perdoou. Então, minha alma está próspera. Agora, para todas as áreas da minha vida prosperar, eu também tenho que alinhar o meu casamento, a minha família, eu tenho que alinhar o meu ministério, eu tenho que pisar em ovo para não cometer nenhum deslize, nenhum pecado, nenhuma desonra. Entende? Porque a Bíblia diz que até para fazer a obra, se for feita relaxadamente, será amaldiçoado. Então, para eu ser próspero no meu ministério, eu tenho que comer da Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter uma vida santa, tá? Por quê? Porque não adianta eu chegar num altar sem ter uma vida consagrada, sem ter uma comunhão com o Espírito Santo, sem ter um relacionamento com Deus, e chego lá no altar e prego bonitinho e tudo, e eu serei amaldiçoado porque não cumpro a palavra. A Bíblia diz que Deus vai cobrar mais de quem ensina do que quem ouve. Quem ensina a palavra será cobrado, porque quem ensina e não pratica será cobrado, ou seja, será condenado mais do que todos, porque sabe da palavra e não quer praticar. Como eu prego jejum e não jejuo? Como é que eu prego oração e não oro? Como é que eu prego santidade e não me santifico? Como é que eu prego amor e odeio? É brincadeira, né? É brincadeira. Então, a prosperidade, ela está relacionada a um contexto geral. Não é só a vida financeira. Para eu ser próspero, para a vida financeira acontecer na minha vida, tenho que cumprir os princípios, tá? Do dar. Para alguém ser próspero, só é próspero quando ela dá, tá?
E quando ela se santifica ao Senhor cumprindo a palavra. Então, tudo que ela pedir vai acontecer, porque ela está alinhada à palavra. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Então, se eu santifico todas as áreas da minha vida, então não vai ter nenhum altar de Satanás na minha vida. Então, Deus vai me abençoar. Em todas as áreas eu serei próspero, em todas as áreas. Mas para isso temos que cumprir princípios. Aí, olha, aí a pessoa está com a vida desconcertada. Aí dá o dízimo, dá a primícia, dá a oferta. Aí está pecando em outras áreas da vida dela e fica cobrando a Deus. Cadê o dízimo que não acontece? Cadê a primícia que não acontece? Cadê as ofertas que eu dou e não acontece? Aí fica falando para Deus que não vai dar mais o dízimo. Ah, Senhor, eu parei de dar o dízimo porque eu dava o dízimo e vivi uma vida presa, uma vida amarrada. E depois que eu parei de dar o dízimo, agora eu estou prosperando. Já ouvi isso de vários irmãos, viu? Eu já ouvi essa ladainha de vários irmãos dizendo que ela só prosperou quando ela deixou de dar o dízimo. Olha aonde os irmãos estão chegando, viu? Aonde os irmãos estão chegando, fugindo do mandamento, fugindo da palavra de Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Você, no 13, Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ou seja, não respeita nem quando vai falar com Deus. Diz o Senhor, ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Olha aí, ó. Deus está reclamando com o povo. Ó, vocês estão falando mal de mim. Vocês estão falando palavra dura de mim. E quando eu uso os profetas para te repreender, quando eu uso os profetas para chamar a tua atenção, tu diz: o que é que eu fiz contra Deus? Eu não fiz isso, não. Eu não estou em pecado, não. Como se o profeta que Deus levantou está mentindo. Aí olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto o que temos falado contra ti. Aí o 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Olha aí. Pessoas dizem que não adianta mais, eu vou sair da igreja, porque a minha vida não muda. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida piorou. É só perseguição. É só perseguição. Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Só coisa errada acontecendo na minha vida. É inútil servir a Deus, é inútil dar o dízimo, é inútil dar as ofertas, é inútil dar as primícias, é inútil fazer isso para o Senhor, porque o Senhor não ouve as nossas orações, fica reclamando, culpando a Deus, e ela não olha para a vida dela. Olha o que Deus fala, né? No 15. Por isso agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam lesos os que desafiam Deus. Olha aí. Deus está dizendo, olha, vocês estão falando que o mal, as pessoas desobedientes, prosperam mais do que vocês que dão dízimo. Toma cuidado com essa arrumação de estar comparando os crentes com ímpio. Toma cuidado de estar comparando a sua vida com o ímpio. Isso é uma ofensa para Deus. Toma cuidado quando você vai falar com Deus. Ah, Senhor, o ímpio prospera, o ímpio mata, o ímpio rouba, o ímpio faz isso, e tem casa, tem carro. Me desculpe. Tu quer roubar como um ímpio rouba? Tu quer uma vida. Tu quer prosperar como um ímpio prospera, roubando, enganando e não tendo sono?
Vai ver a prosperidade do ímpio, pelo amor de Deus. Onde é que Deus está abençoando esses pecadores se eles estão roubando? Aonde é que Deus está liberando bênção no roubo? Aonde é? Deixa de ser cabeça dura. Como é que tu se compara com o ímpio que rouba, que mata? Quantos políticos que têm roubado bilhões, matando vidas? E você vem dizer que é Deus prosperando esses homens? Onde é que Deus está prosperando esses homens? Se é esses homens que estão roubando, matando para prosperar. A ganância do dinheiro, e você fica ferindo Deus, machucando Deus, culpando Deus com a prosperidade do ímpio. Você pode não ter o que eles têm, mas o que você tem, eles não têm. A paz e dorme em paz. Você dorme em paz. Agora, esses homens são perseguidos pela polícia, esses homens são perseguidos por facções, esses homens são ameaçados, esses homens não dormem bem, com medo do inimigo, do tráfico, matar eles, com medo da polícia invadir e descobrir a safadeza que eles estão fazendo. Pelo menos você ainda não chegou ao patamar de prosperidade, porque Deus está tratando de sua vida espiritual primeiro, porque Deus deixou bem claro através do Messias, através de Jesus, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas eu vou acrescentando. Deus nunca falou que vai mudar a tua vida da noite para o dia. Deus só vai mudar a tua vida conforme o esforço que você faz para mudar. Cada vez que tu muda, Deus acrescenta algo. Cada vez que tu muda, Deus acrescenta algo. Se tu mudasse a tua vida radicalmente, Deus mudava a tua vida financeira e em todas as áreas radicalmente. Ele acrescentaria tudo radicalmente. Mas o problema é que você melhora nessa área e piora nessa área. Se você obedecesse a palavra, cumprindo a palavra, se submetendo à palavra, com temor à palavra de Deus, com respeito à palavra de Deus, Deus mudaria a sua vida, porque Deus acrescenta na sua vida de conformidade, você vai mudando. Como é que Deus vai acrescentar um carro se você não tem carteira? Se você não se esforçou para tirar sua carteira, aí Deus vai te dar um carro, aí tu vai andar, tá aqui um carro novo que Deus me deu, aí entra numa blitz, aí a blitz me passa os documentos, tá aqui o documento do carro, foi o papai que me deu, glória a Deus, aleluias, ele deu o carro pago, quitado, glória a Deus, aleluia, aí o policial da Blitz dizia assim: glória a Deus, aleluia, me passa aí a tua carteira de habilitação. Eu não tenho, eu não deu tempo de tirar e tal, eu queria aqui aproveitar a bênção que Deus me deu para passear. E desce do carro. Seu carro será levado. Então como é que Deus vai te dar uma bênção para o devorador roubar? Deus só pode te abençoar quando a sua vida estiver respaldada pela lei espiritual, pela lei terrena, para que o inimigo não tenha legalidade de tirar nada de você. Então você tem que legalizar a sua vida, né, espiritual no seu matrimônio. Você tem que legalizar a sua vida na lei matrimonial, na lei familiar, na lei trabalhística, trabalhar direito, respeitar o setor do seu trabalho, fazer tudo perfeitamente para que as coisas de Deus sejam acrescentadas na tua vida.
Para de estar comparando a tua vida com a vida dos ímpios, porque Deus não tem abençoado. Deus diz que deu oportunidade para todos, mas nem todos aproveitam a oportunidade. Vai pelo jeitinho brasileiro, com engano, com roubo, porque querem resultados mais rápidos. Resultados mais rápidos é caminho largo, que leva à perdição. Resultado do caminho estreito, vai ter luta, vai ter peleja, vai ter, né, situações horríveis, caminho estreito, mas lá no final haverá uma grande abundância, uma grande bênção, uma grande prosperidade. Então, para disso, é vergonhice de estar comparando a tua vida e colocando na cara de Deus, como se Deus está apoiando a safadeza do ímpio. Deus jamais apoiou a safadeza de ímpio. O crente tem o mal de sempre botar na cara de Deus. O Senhor abençoou meu vizinho, nós te serve, nós honramos o Senhor, nós estamos na tua casa, mas o ímpio comprou o carro, o ímpio prospera, o ímpio está no restaurante, eu estou passando fome. Eu lá quero saber da vida do ímpio. Se eu deixei de ser ímpio, porque eu creio na palavra, por que agora eu estou sendo descrente da palavra? Não me faça raiva, não. Tu não me faça raiva. Porque se eu tivesse aqui perdido, eu dava na tua cara, para tu criar vergonha nessa tua cara. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? 15. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, 16, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Olha aí, uns murmuravam contra Deus e outros fizeram um grupo e vem cá, vamos conversar aqui, vamos se alinhar aqui. Depois aqueles que temiam, olha a diferença de quem tem um temor com Deus. Depois daqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha aí. Quando alguém teme a Deus, tem cuidado em relação a falar da palavra, tem cuidado em relação a falar da sua vida comparando com o ímpio. Eu não vou comparar a minha vida com o ímpio. Eu não vou dizer que essa palavra aqui não se cumpre. Eu não vou falar que essa palavra aqui ela não é verdadeira. Não, eu tenho um temor, eu acredito nessa palavra. Eu acredito que os ímpios estão vivendo melhor do que a mim, mas a vida deles será arruinada. Eu acredito que Deus está cuidando de mim. E quando eu tenho temor, eu tenho até o respeito da maneira que eu vou orar, que eu vou conversar com Deus. Entende? Eu chamo as pessoas e vou conversar com elas com um temor tão grande. Então, quando eu tenho um temor para orar, a forma que eu oro, a forma que eu acredito na palavra, a forma que eu converso com as pessoas, sem murmurar, sem desacreditar de Deus, sem ficar triste com Deus, sem ficar desanimado com Deus, sem estar culpando a Deus, é criado um memorial ao meu respeito, ao respeito de quem teme a Deus. A Bíblia diz que Deus pega um livro, memorial, e escreve no memorial as pessoas que temem ao Senhor. Olha como é poderoso.
Obrigado, Jesus. Olha como é poderoso. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Quem teme o Senhor é escrito em um livro chamado Memorial, que é o livro chamado Memorial. É um livro que Deus sempre vai estar lendo ao nosso respeito. E quando chegar o tempo de Deus honrar, ele vai ler o livro e vai nos honrar. Lembra de uma ilustração, né, da rainha Esté, que o seu tio Mardoqueu descobriu que alguém queria matar o rei e o tio da Esté, Mardoqueu, avisou para Esté, para avisar para o rei que tinha 2 homens planejando envenenar o rei. E Esté disse: ó rei Assuero, Mardoqueu, ok? Ele descobriu que tem 2 homens planejando lhe envenenar, lhe tirar a vida. Aí o rei pegou, mandou 2 soldados, os soldados averiguar, o soldado descobriu que era verdade. E quando o soldado descobriu que era verdade, né, o rei mandou escrever. Olha aí, a tipologia, né, por mais que o livro da Esté não fala de Deus, mas os personagens, nós observamos que Assuero, né, é o próprio Deus ali, entendeu? E aí, você observa que Assuero, o rei Assuero, mandou escrever um memorial do que Mardoqueu fez a favor do rei. A Bíblia vai falando que passou tempos e tempos. O que Mardoqueu fez estava esquecido. Porque o que nós fazemos, nós só vamos receber no tempo apropriado. Porque o que nós fazemos agora, se Deus vir fazer na nossa vida, né, pelo que nós fizemos, fora do tempo apropriado, então não vai ter uma glória medonha, né? Ou não vai ter uma honra medonha na nossa vida. Então tem tempos para Deus cumprir. Então observe que quando Assuero está dormindo, ele acorda. Porque ele ele tenta dormir e ele não consegue dormir. E ele diz assim, ó: tragam para mim o livro memorial, que era escrito tudo que acontecia no reinado de Assuero. Traga um livro, mandaram ler. Aí abriu a página e leu. Mardoqueu descobriu que 2 homens estavam planejando envenenar o rei. Avisou para a rainha Esté que havia 2 homens planejando matar o rei. O rei mandou os guardas averiguar. E os guardas averiguaram, e era verdade. Então o rei deu um decreto para matar aqueles 2 homens. Parou a história. Ou seja, o ato de bondade que Mordecai fez a favor de Assuero, a favor do rei, foi escrito, mas ele não foi honrado. Aí o rei pergunta: porventura fizeram algum benefício por causa desse ato de Mordecai? Aí quem estava lendo disse: não, meu senhor, não fizeram. Aí o que é que o rei Assuero manda fazer? Manda chamar Ramã. Ramã chega e Assuero pergunta: o que fazer para honrar um homem que honrou o rei? E aí Mordecai manda, né, planejar algo glorioso para honrar o ato de bondade de Mardoqueu. E aí o rei diz: Mordecai, fazei conforme o que tu dissertes para honrar Mardoqueu. Pelo que ele fez assim com o rei, e diga: assim como se faz ao rei, o rei
contribui e faz aquele que o honra. Então, quando nós honramos a Deus, é escrito em um livro memorial. Quando nós temos o temor para com Deus, é escrito em um livro chamado memorial. Esse livro fica lá, na região celestial, na sala dos livros, tá? Os anjos vêm, anotam, olha, o pastor Ed, ele teve temor ao Senhor, ele fez isso, em nome do Senhor, pela obra do Senhor, aí está escrito. Quando chegar um tempo, Deus vai dizer assim, anjos, vá na sala do livro e traga o livro memorial do nome do meu servo Ed, porque no céu, Deus não me chama de pastor Ed, no céu eu tenho outro nome, no céu você tem outro nome. Aqui na terra, nós temos o nome que os nossos pais dão, mas no céu, Deus escolhe um nome para cada um. É diferenciado o nosso nome aqui da terra para com o nosso nome lá, que Deus, o próprio Deus escolhe. Então, Deus diz, traga o livro memorial do Ed, né? Aí o anjo traz. Leia aí, né? Leia aí a última página do que foi escrito a respeito dele. Bom, o pastor Ed, ele teve o temor do Senhor. Ele fez isso pela tua obra. Aí Deus vai e pergunta, ele já foi abençoado? Aí o anjo diz, não está escrito que ele foi beneficiado com isso que ele fez para honrar o Senhor. Então, Deus diz, anjo da bênção, venha cá, o anjo da bênção vem. Vá até o meu servo na terra e veja o que ele está necessitando, o que ele está precisando. Aí o anjo vem. Aí o anjo vê, averigua o que eu estou precisando e sobe. O teu servo está precisando disso nessa área. Porque eu anotei as orações dele aqui, ele está pedindo isso. Aí Deus diz, entre na sala da bênção, pegue a bênção que ele está precisando e abençoe ele. Ao anjo, o mensageiro, Gabriel vem, entrega-me de conformidade aquilo que foi anotado ao meu respeito. E aí, em outras palavras, se for anotado ao teu respeito no livro da murmuração, o que é que tu vai receber de Deus? Leia a Bíblia, rapaz. Examine a Bíblia. Estude a Bíblia. Essa palavra é fiel. Tome cuidado com o que você fala do dízimo, da primícia. Tome cuidado do que você tem falado das ofertas. Há um livro do memorial de quem tem o temor, está aí, ó. Leia. O versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. 17. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Lembra aí o que eu dei aí a história de Assuero, Mordecai? Será anotado primeiro o que tu fala a respeito do Senhor com temor. Tudo que tu falar com temor a respeito de Deus será escrito em um memorial. E no dia, olha o 17, no dia em que eu agi ao respeito dele, a favor dele, olha aí, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Tu sabe o que é tesouro? Deus tem nós como um tesouro quando nós falamos bem de Deus. Quando nós bendizemos o Senhor, Ele tem nós como tesouro pessoal. Oh, aleluias!
Isso é demais. Aleluias. Obrigado, Jesus. Isso é demais. É demais. Uau! Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha aí. Uau! Olha aí, quem tem temor a Deus, Deus tem nós como tesouro pessoal e compaixão, como um pai se compadece. Isso é forte. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado. O 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Olha aí, Deus está dizendo, vocês vão ver agora a diferença do justo, que fala bem de Deus, e dos ímpios. Você vai ver a ruína do ímpio e a exaltação do justo. Aí Deus está dizendo, e vocês vão ver a diferença dos crentes que obedecem a Deus e dos crentes que não obedecem. Tem crentes que estão na igreja e não prosperam, porque não obedecem. Só fala mal da palavra, só fala mal da pregação. Se pedir oferta, reclama. Se pedir dízimo, tá pedindo dinheiro, tá sendo anotado no livro da murmuração, irmão. Está sendo anotado no livro da murmuração. Não esqueça disso. Agora é só dinheiro. Tá pedindo dinheiro, 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 tá pedindo dinheiro. Irmão, se você não quer dar, fica calado. É melhor você ficar calado do que você falar merda, desculpe a expressão, e você ser anotado o seu nome num livro da murmuração e você pagar o alto preço. Para de falar besteira. Se você não quer dar, fica calado. Porque Deus está anotando tudo que tu está falando. Vai haver uma diferença. Quem está servindo, se tem pessoas dando, Deus vai honrar. Deus vai ter essas pessoas como tesouro pessoal. Deus vai ter compaixão dessas pessoas como um pai tem compaixão do seu filho. Agora, se você reclama, se você aponta, julga, irmão, vai ser triste o teu final. O teu final vai ser triste só por causa disso aqui, ó, das besteiras que tu fala. Das besteiras que tu fala. Toma cuidado com o que tu fala do Senhor, da palavra do Senhor, da mensagem que está sendo pregada. Se é a palavra que está sendo pregada, não é o pregador. Eu já te falei, se o pregador está pregando algo contra a palavra, questione o pregador. Se o pregador está pregando o que está dentro da palavra, você vai questionar a palavra de Deus. Se está escrito, contra fato não tem argumento. Agora, se o pregador está pregando o que ele quer, questione, porque não está na palavra. Mas se a palavra está sendo pregada retamente no púlpito, então pare de falar mal da palavra e obedeça, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor põe em ti a paz, a shalom, e que você venha compartilhar, que você venha dar um joinha. Comenta aí, galera. Comenta aí. Qualquer coisa aí, comenta aí. Se esse estudo foi interessante, amém? Me ajude aí em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tá? E que o Senhor venha destravar na tua vida e trazer o anjo para ler o teu livro sobre o teu memorial, para que ele venha suprir as tuas necessidades. Se tu temes o Senhor, Deus vai suprir. Se tu temes o Senhor, Deus vai te honrar como o pai honra o filho. Amém.